E se você descobrisse que a pessoa que limpou sua casa por décadas, que preparou suas refeições, que cuidou de você quando estava doente, valorizava você muito mais do que sua própria família? Hoje eu vou te contar a história de Rosa, uma empregada doméstica que trabalhou para a mesma família por 42 anos. Quando a matriarca da família morreu e o testamento foi lido, ninguém esperava ouvir o nome de Rosa. Mas não apenas ouviu. O que ela herdou chocou a todos e revelou verdades sobre família, lealdade e o que realmente significa ser amado. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. E fica até o final, porque essa revelação vai virar seu conceito de família de cabeça para baixo. Rosa tinha 18 anos quando começou a trabalhar para a família Alcântara. Era 1978 e ela havia acabado de chegar do interior, uma garota do campo sem educação formal, além da 4ª série, mas cheia de determinação para fazer algo de sua vida. Ela precisava de trabalho, qualquer trabalho, para enviar dinheiro para sua mãe e seus 4 irmãos mais novos, que ainda viviam na roça. A entrevista foi rápida. Dona Beatriz Alcântara, uma mulher elegante de 50 anos, olhou para Rosa de cima a baixo e perguntou se ela sabia cozinhar, limpar e seguir instruções. Rosa respondeu que sim, embora sua experiência fosse limitada ao trabalho na pequena casa de sua família. Dona Beatriz a contratou na hora, com salário modesto, mas com quarto e alimentação incluídos. A mansão dos Alcântara era imensa para os padrões de Rosa. 3 andares, 7 quartos, uma sala de jantar onde cabia uma mesa para 12 pessoas, jardins que pareciam não ter fim. Moravam ali Dona Beatriz, seu marido, Dr. Fernando Alcântara, um advogado importante, e seus 3 filhos. Patrícia, 22 anos, estudante de Direito, Ricardo, 19, estudante de Engenharia, e Juliana, apenas 15 anos. Rosa se adaptou rapidamente. Acordava às 5 da manhã, preparava café para a família às 6h30, limpava a casa durante o dia, lavava roupa, passava, cozinhava e só ia dormir depois que todos estivessem servidos no jantar, por volta das 10 da noite. Eram dias longos, exaustivos, mas Rosa nunca reclamou. Ela estava grata por ter trabalho, teto e comida. Nos primeiros anos, Rosa era praticamente invisível para a família. Ela existia nos bastidores, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente, mas raramente interagia diretamente com os Alcântara além do necessário. Dona Beatriz era educada, mas distante. Dr. Fernando mal notava sua existência. Patrícia e Ricardo a tratavam como parte do mobiliário. Apenas Juliana, a mais nova, ocasionalmente conversava com Rosa, perguntando sobre sua vida, de onde ela vinha. Foi Juliana quem primeiro tratou Rosa como pessoa, não apenas como funcionária. Ela tinha curiosidade genuína sobre a vida de Rosa, sobre como era crescer no campo, sobre a família dela. Rosa, cautelosa no início, eventualmente se abriu. Ela contou sobre sua mãe viúva lutando para alimentar 5 filhos sozinha, sobre como Rosa, como a mais velha, sentiu responsabilidade de ajudar financeiramente. Juliana tinha coração gentil, muito diferente de seus irmãos mais velhos. Ela começou a passar tempo na cozinha enquanto Rosa cozinhava, ajudando ocasionalmente, conversando sobre escola, sobre sonhos, sobre a vida. Rosa se pegou ficando afeiçoada à menina, vendo nela algo de especial que faltava nos outros membros da família. Os anos passaram. Rosa enviava quase todo o seu salário para casa, guardando apenas o mínimo para necessidades pessoais. Ela viu seus irmãos mais novos crescerem através de cartas que sua mãe enviava ocasionalmente. Viu Juliana se transformar de adolescente em jovem mulher. Viu Patrícia e Ricardo se formarem, casarem,
terem filhos, Dona Beatriz, ao longo dos anos, começou a confiar mais em Rosa. Ela percebia que Rosa era leal, discreta, trabalhadora. Começou a compartilhar pequenas coisas com ela, reclamações sobre o marido que trabalhava demais, preocupações sobre os filhos. Rosa sempre ouvia em silêncio, oferecendo uma palavra gentil quando apropriado, mas principalmente apenas estando presente. Doutor, Fernando morreu de infarto aos 73 anos, quando Rosa tinha 40. Dona Beatriz ficou devastada. Seus filhos vieram para o funeral, é claro, mas depois de alguns dias voltaram para suas próprias vidas ocupadas, suas próprias famílias. Foi Rosa quem ficou. Rosa quem segurou a mão de Dona Beatriz durante as noites quando ela chorava. Rosa quem garantiu que ela comesse, que saísse da cama, que continuasse vivendo. A partir daquele ponto, a relação entre Dona Beatriz e Rosa mudou sutilmente. Havia uma proximidade que não existia antes, nascida de necessidade, mas que se aprofundou em algo mais genuíno. Dona Beatriz começou a pedir a opinião de Rosa sobre coisas, a incluí-la em decisões domésticas. Rosa, sempre respeitosa, mantinha seus limites, mas apreciava a confiança. Juliana, que agora era adulta e professora de literatura, visitava sua mãe regularmente. E sempre fazia questão de sentar na cozinha com Rosa, atualizá-la sobre sua vida, perguntar conselhos. Rosa havia se tornado figura quase maternal para Juliana, preenchendo lacunas que uma mãe emocionalmente distante deixava. Patrícia e Ricardo, por outro lado, raramente visitavam. Estavam ocupados com suas carreiras de sucesso, suas famílias crescentes, suas vidas importantes. Eles ligavam ocasionalmente, enviavam cartões no Natal, mas presença real? Isso era raro. Rosa via tudo isso. Via como Dona Beatriz esperava ansiosamente por ligações que raramente vinham. Via como ela acendia quando Juliana visitava. Via a solidão crescendo nos olhos da mulher que uma vez foi tão altiva e distante. E Rosa, sem dizer nada, simplesmente estava lá. Todos os dias, todas as refeições, todas as noites solitárias transformadas em conversas sobre chá. Quando Rosa completou 60 anos, ela pensou em se aposentar. Seu corpo doía de décadas de trabalho físico pesado. Mas quando mencionou a possibilidade para Dona Beatriz, a reação foi de pânico genuíno. Não, Rosa, por favor, você é tudo que me resta. Não me deixe sozinha. Rosa ficou. Como poderia não ficar? Dona Beatriz tinha 85 anos quando começou a apresentar sinais de demência. Começou pequeno, esquecendo onde colocava coisas, repetindo histórias, mas progressivamente piorou. Patrícia e Ricardo foram informados, é claro. Eles sugeriram casa de repouso, algum lugar com cuidado profissional. Dona Beatriz ficou horrorizada. Eu não vou para nenhuma instituição. Rosa vai cuidar de mim. Rosa sempre cuida de mim. E Rosa cuidou. Aos 62 anos, ela assumiu o papel de cuidadora integral. Ajudava Dona Beatriz a se vestir, tomar banho, comer. Lidava com os episódios quando Dona Beatriz não reconhecia onde estava ou quem eram as pessoas ao redor. Passava noites acordada quando Dona Beatriz ficava agitada. Juliana a ajudava quando podia, visitando várias vezes por semana, aliviando Rosa temporariamente. Mas era principalmente Rosa, sempre Rosa. Patrícia e Ricardo apareciam esporadicamente, ficavam desconfortáveis com o estado de sua mãe e rapidamente encontravam desculpas para ir embora. Durante um de seus momentos de lucidez, Dona Beatriz segurou a mão de Rosa e disse: "Você é mais filha para mim do que meus próprios filhos. Você sabe disso, não sabe?" Rosa, com lágrimas nos olhos, apenas apertou sua mão de volta. Ela sabia, ela sempre soube, mesmo quando nunca foi dito.
Dona Beatriz morreu pacificamente durante o sono aos 87 anos, com Rosa sentada ao lado de sua cama. Ela havia cuidado da mulher por 42 anos, mais da metade de sua vida dedicada àquela família, àquela casa, àquela mulher. O funeral foi grande. Dona Beatriz era de família tradicional e muitas pessoas importantes compareceram. Patrícia e Ricardo estavam lá, é claro, de luto apropriado, recebendo condolências. Rosa estava nos fundos, vestida com seu melhor vestido preto, chorando silenciosamente. Juliana a encontrou e abraçou. Ela te amava tanto, Juliana sussurrou. Você sabe disso, não sabe? Uma semana após o funeral, veio a leitura do testamento. Patrícia, Ricardo e Juliana foram convocados ao escritório do advogado da família. Rosa não esperava ser chamada. Por que seria? Ela era apenas a empregada, mas então recebeu ligação do escritório pedindo que comparecesse. Ela ficou confusa, mas obedeceu. O escritório era intimidante, todo madeira escura e estantes de livros de lei. Patrícia e Ricardo já estavam lá, conversando baixo entre si. Juliana acenou para Rosa com um sorriso gentil. O advogado, Dr. Campos, um homem idoso que conhecia a família há décadas, ajustou seus óculos e começou. A maior parte do testamento era esperada. A mansão seria vendida e o dinheiro dividido entre os 3 filhos. Havia ações, investimentos, joias, tudo distribuído de forma relativamente igual. Patrícia e Ricardo pareciam satisfeitos. Então Dr. Campos limpou a garganta. E agora chegamos a uma parte que Dona Beatriz insistiu que fosse lida na presença de todos vocês. Ele olhou diretamente para Rosa. Para Rosa Maria Santos, que serviu minha família com lealdade, dedicação e amor por 42 anos, que foi mais filha para mim nos meus últimos anos do que meus próprios filhos, eu deixo o seguinte. O silêncio na sala era absoluto. Patrícia e Ricardo se viraram para olhar para Rosa, choque estampado em seus rostos. Doutor. Campos continuou. Eu deixo para Rosa a quantia de R$500 mil, livres de impostos, para garantir que ela possa viver confortavelmente seus anos restantes sem precisar trabalhar. Deixo também meu colar de pérolas, que era de minha avó, porque Rosa sempre admirou, mas nunca pediu nada. E deixo minha gratidão eterna por ela ter sido a única pessoa que permaneceu ao meu lado consistentemente, incondicionalmente, até meu último suspiro. Rosa cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo livremente. R$500 mil. Era mais dinheiro do que ela havia ganho em toda a sua vida de trabalho. E o colar, que ela realmente havia admirado quando Dona Beatriz o usava em ocasiões especiais. Patrícia estava furiosa. Isso é absurdo. Ela era uma empregada. Nossa mãe estava claramente senil quando escreveu isso. Dr. Campos olhou para ela com desaprovação. Dona Beatriz atualizou seu testamento há 5 anos, quando ainda estava completamente lúcida. Ela foi muito clara sobre seus desejos. E há mais. Ele voltou para o documento. Eu também deixo a seguinte carta para ser lida em voz alta. Ele abriu um envelope selado e começou a ler com a voz de Dona Beatriz, preservada em palavras escritas. Para meus filhos Patrícia, Ricardo e Juliana. Vocês são meus filhos de sangue e eu os amo. Mas amor não é apenas genética. É presença, é tempo, é cuidado. Rosa esteve presente todos os dias da minha vida por 42 anos. Ela me viu nos meus melhores e piores momentos. Ela cuidou de mim quando eu estava doente, me confortou quando eu estava triste, me manteve companhia quando eu estava solitária. Ela nunca pediu nada em troca, além de seu salário modesto. Ela enviou quase todo o seu dinheiro para sua própria família por décadas, sacrificando seu próprio conforto. Patrícia e Ricardo, vocês me visitavam 3, talvez 4 vezes ao ano nos últimos 20 anos. Vocês ligavam ocasionalmente. Vocês estavam ocupados com suas vidas e eu entendo.
Mas não venham me julgar por reconhecer quem realmente esteve lá. Rosa merece cada centavo que estou deixando para ela e muito mais. Juliana, minha querida filha mais nova, você foi diferente. Você visitava, você se importava, você amava a Rosa quase tanto quanto eu. Por isso estou deixando para você especificamente minha coleção de livros raros, porque sei que você os apreciará e porque você entende o valor de lealdade e amor verdadeiro. Dr. Campos dobrou a carta. O silêncio na sala era pesado. Patrícia estava vermelha de raiva e constrangimento. Ricardo olhava para o chão. Juliana estava chorando, segurando a mão de Rosa. Isso é um insulto, Patrícia finalmente disse. Nossa mãe claramente estava manipulada. Vamos contestar isso. Dr. Campos suspirou. Vocês podem tentar, mas eu garanto que este testamento é blindado. Dona Beatriz era de mente sã quando o escreveu, tinha testemunhas e deixou documentação extensa sobre suas razões. Vocês perderão tempo e dinheiro tentando contestar e apenas provarão o ponto dela sobre onde suas prioridades realmente estão. Ricardo colocou a mão no braço de Patrícia. Deixa pra lá. Temos o suficiente da herança. E ela estava certa. A gente não estava lá. Patrícia saiu furiosa do escritório. Ricardo a seguiu após um aceno constrangido. Juliana ficou com Rosa, abraçando-a enquanto ambas choravam. Você merece isso, Juliana disse. Você merece tudo isso e mais. Minha mãe te amava. Eu te amo. Você é família, Rosa. Sempre foi. Nos meses seguintes, Rosa usou parte do dinheiro para comprar uma casa pequena, mas confortável para si mesma. Pela primeira vez na vida, ela tinha um lar que era verdadeiramente seu. Ela trouxe sua mãe idosa do interior para morar com ela, finalmente podendo cuidar da mulher que a criou, depois de décadas enviando dinheiro, mas raramente visitando. Ela também usou parte do dinheiro para ajudar seus irmãos e sobrinhos, pagando educação, ajudando com dívidas, melhorando vidas. O colar de pérolas ela usava em ocasiões especiais, pensando em Dona Beatriz cada vez que o colocava. Juliana visitava Rosa regularmente, e elas mantinham a amizade que haviam construído ao longo de décadas. Patrícia e Ricardo nunca mais falaram com Rosa, o que não a surpreendeu nem a magoou particularmente. Eles haviam mostrado quem eram muito antes da leitura do testamento. A história de Rosa se espalhou pela comunidade. Alguns criticavam Dona Beatriz por deixar tanto para uma empregada. Outros defendiam, dizendo que ela tinha todo o direito de deixar seu dinheiro para quem quisesse. Mas a maioria ficou tocada pela história de lealdade e amor que transcendia classe social e relações tradicionais de emprego. Rosa refletia frequentemente sobre sua vida. 42 anos de trabalho doméstico, 42 anos de cozinhar, limpar, lavar, cuidar. Para alguns, poderia parecer vida desperdiçada, mas para Rosa, era vida bem vivida. Ela havia encontrado propósito, conexão e, eventualmente, uma forma de amor familiar que não tinha nada a ver com sangue e tudo a ver com presença consistente e cuidado genuíno. Ela pensava em Dona Beatriz frequentemente. A mulher que começou como patroa distante e terminou como algo próximo de mãe. A mulher que viu Rosa não como empregada, mas como pessoa, como família, como alguém digno de gratidão e reconhecimento. A mulher que, em seu último ato, garantiu que Rosa pudesse finalmente descansar após uma vida de serviço. E Rosa pensava sobre o que realmente significa família. Não é apenas DNA, não é apenas sobrenome compartilhado. Família é quem aparece, quem fica, quem se importa não apenas quando é conveniente, mas especialmente quando é difícil. Família é escolha tanto quanto é sangue. Dona Beatriz escolheu Rosa.
E Rosa, embora inicialmente apenas precisasse de emprego, eventualmente escolheu os Alcântara de volta, escolheu ficar, escolheu cuidar, escolheu amar. E esse amor mútuo, construído ao longo de décadas de dias comuns e momentos extraordinários, era tão real e válido quanto qualquer laço de sangue. Aos 65 anos, Rosa finalmente pôde se aposentar verdadeiramente. Ela fazia voluntariado, algumas vezes por semana, em um abrigo local, porque trabalho duro estava em seu DNA e ela precisava se sentir útil. Mas pela primeira vez, era escolha, não necessidade. Ela viajou pela primeira vez na vida, visitando lugares que Dona Beatriz havia descrito para ela ao longo dos anos. Ela comprou roupas novas, não porque as antigas estavam gastas, mas porque ela queria. Ela comeu em restaurantes, foi ao teatro, viveu experiências que sempre foram privilégio de pessoas como os Alcântara, não como ela. Mas o que ela mais valorizava era tempo. Tempo para ler, para pensar, para simplesmente existir, sem a pressão constante de tarefas esperando. Tempo com sua mãe, compensando anos quando estavam separadas. Tempo com Juliana, cultivando a amizade que era uma das maiores bênçãos de sua vida. A história de Rosa, eventualmente, chegou a uma repórter local que estava escrevendo série sobre empregadas domésticas e direitos trabalhistas. A repórter pediu para entrevistar Rosa e, após hesitação inicial, Rosa concordou. A entrevista foi publicada e tocou milhares de pessoas. Pessoas enviaram cartas para Rosa, compartilhando suas próprias histórias de empregadas que se tornaram família ou de patroas que eram mais que empregadoras. A história ressoou porque tocava em verdade universal, que conexão humana genuína pode acontecer nos lugares mais inesperados entre pessoas de mundos completamente diferentes. Algumas empregadas domésticas leram a história e sentiram validação. Seu trabalho importava. Sua presença tinha valor além do salário. Elas não eram invisíveis, mesmo quando se sentiam assim. Alguns empregadores leram e refletiram sobre como tratavam as pessoas que trabalhavam em suas casas. Será que realmente as viam? Será que reconheciam sua humanidade? A história também gerou críticas. Alguns argumentavam que Rosa havia sido explorada, que 42 anos de trabalho doméstico em troca de herança, que ainda era menos do que os filhos biológicos receberam, era injustiça, não romance. Havia verdade nisso. O sistema que forçou Rosa a trabalhar desde os 18 anos, enviando dinheiro para casa em vez de buscar educação ou outras oportunidades, era profundamente injusto. Mas Rosa não via sua vida como exploração, embora outros pudessem. Ela via escolhas que fez, relacionamentos que construiu, vida que viveu com dignidade e propósito. E ninguém podia tirar isso dela. Quando Rosa completou 70 anos, Juliana organizou festa surpresa. Não foi na mansão Alcântara, que havia sido vendida anos antes. Foi na casa modesta, mas acolhedora de Rosa. Estavam lá a mãe de Rosa, seus irmãos que vieram de longe, seus sobrinhos, amigos que Rosa havia feito em sua nova vida. E Juliana com sua própria família. Durante a festa, Juliana fez brinde. Para Rosa, a mulher que me ensinou que família é escolha, que amor é ação, não apenas palavras, que dignidade não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem ou que trabalho você faz, mas com como você trata as pessoas e como você vive sua vida. Você foi mais avó para meus filhos do que eles teriam tido de outra forma. Você é família, Rosa. Sempre foi, sempre será. Rosa, com lágrimas de felicidade, olhou ao redor da sala cheia de pessoas que amava e que a amavam de volta. Sua jornada tinha sido longa, frequentemente difícil, cheia de sacrifício, mas também tinha sido cheia de amor, propósito e conexões profundas. E no final, quando ela eventualmente partisse deste mundo, Rosa sabia que deixaria legado, não de riqueza material, embora ela planejasse garantir que sua família estivesse cuidada,
mas de amor demonstrado através de ações consistentes, de lealdade que transcendia a classe social, de humanidade reconhecida e honrada. Dona Beatriz havia garantido que Rosa fosse lembrada, não apenas como empregada que trabalhou para a família Alcântara por 42 anos, mas como mulher que amou e foi amada, que importou, cujo nome no testamento era reconhecimento de vida bem vivida e amor bem dado. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre as pessoas invisíveis em sua vida, sobre quem realmente está presente, sobre o que significa família e amor verdadeiro, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo para que mais pessoas entendam que valor humano não tem nada a ver com posição social. E se inscreve no canal, porque aqui contamos histórias que importam, histórias sobre humanidade em toda a sua complexidade e beleza. A história de Rosa nos ensina que trabalho doméstico é trabalho digno, que as pessoas que limpam nossas casas, preparam nossa comida, cuidam de nossos filhos, são seres humanos completos com suas próprias histórias, sonhos, dores, que lealdade e presença têm valor imensurável e que família, em sua forma mais verdadeira, é sobre quem aparece, quem fica, quem se importa consistentemente ao longo dos anos. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história sobre dignidade, amor e reconhecimento. Até a próxima. E lembre-se, veja as pessoas ao seu redor. Realmente as veja. Todos têm uma história. Todos importam.